sabe, minha amiga, toda vez que você vai votar, quando tem eleição aqui no país e você vai votar, toda vez que você entra num bar sozinha, sem ter um homem do seu lado, toda vez que você tem os seus direitos de cidadã reconhecidos na sociedade, seja de uma maneira ou de outra, e nem sempre a gente tem, não é? Você deve se lembrar de como e por que você tem tudo isso, né? Por que você tem o direito de votar, por que você, às vezes, é tratada como uma cidadã, por que você tem o direito legal de ser uma cidadã, não é? De ter posse de terra, de ser chefe da família. Você tem que se lembrar da luta de outras mulheres, nossas mães, nossas avós, nossas tias, nossas amigas, a luta. Mulheres que estão, nesse momento, voltando de uma reunião em Pequim, mulheres feministas, mulheres que, de alguma maneira, estão lutando para que a gente viva num mundo melhor, mais justo, com mais alegria, com mais amor, com mais paz, mais tolerância, mais compreensão, enfim, mais coisas positivas e menos coisas negativas. E eu estou hoje com uma mulher que há anos e anos e anos batalha pelas causas das mulheres, com uma feminista daquelas, como eu costumo dizer, para ninguém botar defeito nenhum. Zuleika Alembert, com muito prazer, mais uma vez, no Condição de Mulher. Muito obrigada, Zuleika, por você estar aqui. Eu te agradeço sempre quando você entra, te agradeço quando você sai, e vou te agradecer toda a minha vida. Eu agradeço de estar aqui no programa também. Você inclusive, está agora substituindo interinamente a nossa presidente do Conselho Estadual da Comissão Feminina, que ela está lá em Pequim, né? Então, eu sei que o Conselho, apesar de ter toda a atenção também voltada para Pequim, para as discussões, para tudo que está acontecendo lá, não descuida do que está acontecendo aqui. Absolutamente. Né? Então, muitas coisas. Muitas coisas. Uma que eu queria que você falasse um pouquinho para nós, que eu vi até no jornal, até fiquei surpresa do jornal dar um espaço desse para nós, viu, minha amiga, para as mulheres? Porque estava lá a questão das mulheres que andam de trem, esses trens de subúrbio, que elas andam de trem para trabalhar, né? Pegam o trem e vêm para o centro da cidade, ou enfim, para o bairro, para onde quer que seja. E parece que elas têm sido muito molestadas dentro dos vagões. E nós hoje até fizemos uma reunião do Conselho e teve uma comissão lá do pessoal de Mauá, a líder do movimento e também o companheiro que ajuda, né? Então, eles vieram colocar a questão. E o Conselho já tinha, antes da chegada deles, já tinha se compromissado a fazer um manifesto de apoio pelos vagões exclusivos para mulheres. Então, nós discutimos essa questão porque nós achamos que os problemas pequenos que estão acontecendo hoje no país, nesse momento, em várias áreas, eles estão, assim, sendo problemas locais, eles dão força para a nossa delegação que está em Pequim, tanto a do Fórum Paralelo quanto a da quarta conferência, quarta conferência sobre a mulher. Porque isso mostra exatamente aquilo que eu tinha falado aqui no outro programa, que é a campanha de 180 dias, 180 maneiras. Nós continuamos usando as maneiras. Então essas mulheres de Mauá, diante desse molestamento sexual contínuo que elas sofrem nos horários de pico, elas resolveram fazer esse movimento. E esse movimento está ganhando o apoio da população local, quase 90% dos usuários estão de acordo, os homens estão de acordo, e fizeram um abaixo-assinado que já está com 3.500 assinaturas. E você viu hoje, também a Rosemary, a deputada, apresentou um projeto exigindo esta medida, e também os jornais têm dado uma boa cobertura em vários programas sobre essa reivindicação. O Conselho acha, nós fizemos esse manifesto de apoio, que foi entregue para eles hoje, assinado pelas conselheiras, e nós achamos que nós temos que ir além. Então, além do manifesto, nós resolvemos que nós vamos fazer uma discussão muito séria sobre a mulher e o transporte. Porque o que acontece aí nos trens metropolitanos, acontece no metrô, acontece nos ônibus, acontece em todo lugar onde há uma multidão num determinado local, os homens aproveitam a situação para molestar as mulheres. Então nós vamos fazer essa discussão, mesmo porque nós achamos que em todos os grandes problemas brasileiros, ou os grandes problemas do Estado, nós devemos levar a questão de gênero. E essa é uma típica questão de gênero, a relação homem-mulher, né, que acontece dessa maneira tão desagradável dentro dos trens. Então nós vamos fazer essa discussão
E também tomamos a medida de comparecer no dia que forem entregues as assinaturas, mandar uma comissão do Conselho acompanhar essa comissão. Quer dizer, nós estamos interessadíssimas que as mulheres de Mauá consigam, não temos isso, é uma questão operacional, se vai ser 3 trens, 4 vagões, 5 vagões, não sei, porque isso depende das discussões. Mas que é necessário, que essa medida é justíssima, eu acho que é. Sem dúvida, né? Porque ninguém está aí para ficar sendo molestada sexualmente quando está indo para o trabalho. Agora, eu acho uma tristeza que a gente tenha que fazer esse tipo de coisa, Zuleika. Eu acho muito triste, porque nós, quando você separa homens e mulheres nesse vagão, homens naquele, você está fazendo uma coisa muito antiga, né? E ao mesmo tempo, você parece que está dando um passo atrás, porque a nossa proposta não é ficar brigando com os homens, é conviver de uma maneira mais harmônica e mais justa. E eu acho também que não são todos os homens que são usuários de ônibus e metrôs e trens que molestam as mulheres. O que você acha? Acho que são poucos, não é? Mas eu acho o seguinte... É aquela minoria que acaba... são os inescrupulosos, que a mulher é objeto para eles. Agora, é o seguinte, às vezes a gente toma certas medidas que a gente chama de ações positivas, ou que elas aparentemente são discriminatórias. Mas elas são medidas que perdurarão por um tempo mínimo, o suficiente para que os homens se eduquem, né? E nesses momentos eles respeitem a mulher, porque às vezes são as esposas, as namoradas, e os homens também não gostam disso, né? Claro que não, né? E as mulheres são obrigadas a levar alfinete para cutucar os indivíduos, para que eles não fiquem fazendo coisas gravíssimas como eles fazem. Quando você chega no trem e vê uma rodinha de mulheres, é que um cara já ejaculou em cima da mulher em bom português. Que coisa horrível, né? Isso aí é o que eu te digo, por causa de meia dúzia de homens que são, assim, ainda estão naquele estágio bestial, animal, né? Porque isso é uma coisa animalesca, que nem violência em estado de futebol. Claro. É uma coisa animalesca que acaba contaminando quem está em volta e depois deu no que deu, né, minha amiga? Nem vou comentar isso aqui mais, porque esse assunto já está horrível. Quer dizer que tem que acompanhar um pouco essa medida, a gente reforçar aquele trabalho educativo de uma justa relação entre homens e mulheres. Sem dúvida. Né? Aí voltamos para a tua questão principal, que é sempre a educação. Você está sempre batendo nessa tecla, não é? Exatamente. E é por aí mesmo, é uma questão de educação. Tanto em qualquer um desses casos que eu estou falando, até no caso do cara que chega em casa e desconta o ódio que ele está do mundo, porque o emprego dele não está bom, ou sei lá eu por quê, na coitada da esposa, lógico, porque ela é a parte mais fraca, ou no coitado do filho, né? Que a gente já viu aqui na Rede Mulher várias vezes, depoimentos e vários programas, várias vezes dizer, há muitos pais que espancam as crianças. Então essas coisas são atitudes animais, que infelizmente a gente tem que conviver com elas, não sei porquê no Brasil, mas tem. Então a gente tem que conviver obrigando ou propondo, né, que alguém, a quem de direito, que tenha um pouco mais de vontade política com relação à educação e dê uma educação melhor para essa geração que está aí, para as nossas filhas não terem que passar por esse constrangimento horroroso, né, Zuleika? Isso é um horror. Principalmente a mulher que trabalha, que não tem transporte particular, né, que é que sofre. Não, mas é que tem transporte particular, o ano que vem também vai sofrer se o nosso secretário do Verde fizer esse rodízio injusto que ele fez para testar aqui, que atingiu diretamente as mulheres. Você já parou para pensar nisso? Ele fez um rodízio de carros, né? Das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. Quem é que usa o carro nessa hora? Mulher, né? Porque a maioria dos homens, e os homens que trabalham como profissionais liberais ou vendedores, mas a maioria dos homens pega o seu carro antes disso, para no escritório, né? Às 8 horas da manhã já parou, já estacionou, tá lá, e só vai pegar o carro às 6, às 6h30, às 7. Então ele prejudicou as mulheres que têm que levar a criança na escola, né? Que são a maioria absoluta da classe que tem carro. Por isso que 70% das mulheres não aderiu ao rodízio. Eu, inclusive, né, minha amiga? Bom, mas não é esse o assunto. Eu ando brava com esse secretário, viu, Zuleika? Eu tenho como chamado ele para vir aqui, ele não vem. Mas um dia ele vem, né? Para me explicar o que ele vai fazer. E aí, o que mais? O conselho andou brigando por mais alguma coisa? Não, o conselho vai fazer também não, porque são as coisas que estão aí na hora do dia. Uma outra que nós tratamos hoje foi a questão dos 300 anos de comemoração do Zumbi, né? Que é uma coisa importantíssima, que diz respeito às mulheres negras. E elas estão com uma ideia interessante. Zumbi tudo bem,
Mas vamos ver a participação das mulheres nos quilombos, inclusive reerguer o trabalho dessa guerreira que se chama Dandara. Dandara. É. Você sabe que vai haver uma reunião latino-americana dos povos negros aqui em São Paulo. Vai ter também a iniciativa do próprio Estado, tem um fórum trabalhando em função disso. E nós estamos pensando em fazer um folheto a partir da Dandara, né, para ser distribuído junto às mulheres negras que comemoram essa data tão importante. Então isso vamos tentar fazer por exemplo, lançar, por exemplo, esse folheto num ato público, com debate, uma mesa redonda com várias mulheres negras. Enfim, nós temos que fazer um trabalho junto a esse segmento da população que tem sido tão subestimado e tão pouco... Elas estão até se organizando muito bem no interior do estado, principalmente. Hoje me informavam que tem mais de 56 grupos de mulheres negras organizadas no interior. Elas já mandaram suas representantes para Beijing. Enfim, as mulheres negras também estão realizando um belo trabalho. Né? Então, isso foi outra questão que nós tivemos que enfrentar. E estamos pensando num outro projeto, que é a volta do pessoal de Beijing. Fomos para lá, né? Tudo muito bem. Tem que saber o que vai fazer com isso, né? Tem que fazer. Mas, ó, Zuleika, isso aí você vai me contar, mas é depois do intervalo, tá? Tá bom. E agora, minha amiga, a gente vai pro intervalinho, volta já já aqui pela sua Rede Mulher. Até já. Todos os sábados, 2 da tarde, na Rede Mulher. Toque a mais. Moda, beleza, shows, dicas, novidades, curiosidades. Apresentação Delfis Fonseca e Silvana Micki. Não perca, neste sábado, 2 da tarde, Toque a Mais. Oferecimento Josefa Tecidos, tudo em tecidos e aviamentos. Rua 3 Rio 190, fone 228-3163. Rede Mulher. Você sabia que agora em São Paulo o Diário Popular é mais lido que o Estadão? O quê? Que Estadão? Que o Estadão? Que é isso? É, e quem prova isso é o último relatório Marpan. É? O Diário Popular passou mesmo o Estadão. A Folha que se cuide. O Pão Puma é muito resistente, muito bacana, né? Agora quero mandar um abraço para a confeitaria, para todos os padeiros, né? Para os balconistas, para as donas de casa, né? E muitas outras pessoas também que colaboram comigo, né? Agora, se não comprar pão pão, vai levar muita porrada, ó. Eu confiro que o meu governo fiz a rodovia dos trabalhadores, fiz a rodovia dos imigrantes, fiz o Oceano Atlântico e seus afluentes, e o Pão Puma está no meu governo, com segurança. Pão Puma, todo mundo imita, ninguém faz igual. As nossas crianças não andam, não falam e não comem sozinhas. Elas dependem de você. A Associação Cruz Verde, uma entidade filantrópica, se dedica há 35 anos. Você faria o mesmo? Faça a sua doação. Saúde é coisa séria e o SIM está perto de você para cuidar da sua saúde e de toda a sua família. O SIM Assistência Médica tem uma equipe de profissionais competentes e dedicados e você não paga mais por isso. O SIM tem o melhor atendimento, hospital próprio e uma grande rede credenciada. Planos familiar e convênio empresa, sempre dentro do seu orçamento. Conheça o SIM Assistência Médica. Ligue já, 524-4163. Que desastre! Quebrou tudo e a roupa manchou. Com a bandeja Static Miss acabaram os problemas. As duas superfícies parecem iguais, mas olha a diferença. Static Miss não deixa escorregar, tanto objetos pequenos, grandes e qualquer material. Static Miss é demais, não quebra nunca. Para um lanche na frente da TV, bebês, crianças sapecas, café na cama, pessoas idosas. É prática e bonita. O acabamento é perfeito e tem uma superfície lisa como um espelho.
não atrai o pó, é fácil de lavar. E você faz a maior economia. Afinal, Static Mist é para sempre. Você nunca vai encontrar nada igual. Ligue já para 011 1406 e faça sua encomenda. Você vai pagar apenas R$ 59,95. Aceitamos todos os cartões de crédito. Static Mist, um lançamento BLI Shopping Club. 1, 2, 3. 560 quilômetros, 560 quilômetros. Para um pouquinho, descansa um pouquinho, 550 quilômetros. Só o pessoal da direita. 550 quilômetros. Viaje pelo Brasil sem parar, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Da próxima vez, vá de Varig. Mais voos sem escala. Para um pouquinho, descansa um pouquinho, 520 quilômetros. Everybody! Vá de Varig, vai. Taxi Fashion. Movimento, cor, beleza, comportamento, tendências, liberdade, espaço, tempo, moda, vida. Taxi Fashion. Observação, análise, descontração, festa, imagem, som, luz, vida. Taxi Fashion. Um novo conceito na informação da moda. Taxi Fashion. 15 minutos diários de vida na TV. Taxi Fashion é uma nova linguagem de moda na TV. Seu programa Condição de Mulher, hoje conversando com Zuleika Alember, do Conselho Estadual da Condição Feminina, né? Nós já falamos aqui para você, minha amiga, da luta do Conselho, o apoio que ele deu às mulheres de Mauá, né, que são molestadas nos vagões de trem quando estão indo para o trabalho. Já falamos das mulheres negras que agora estão se organizando para os 300 anos de Zumbi, né? E tem a Dandara, que é a heroína, né? Que participou dos quilômetros. É uma história que nós vamos contar para você ainda essa história, viu? Mas me aguarde. Agora eu quero saber, Zuleika, amanhã termina a conferência de Pequim. Acaba, Fórum Paralelo, acaba tudo, o pessoal volta. E aí? Bom, aí nós temos uma obrigação, é de ver primeiro quais foram os resultados de Beijing. Porque se foram bons, como foi o Cairo, como se foi a Eco 92, nós vamos trabalhar com seus resultados. Se for o mal, se nós não conseguimos tirar todas aquelas parênteses, né, que direitos reprodutivos, direitos sexuais, equidade de gêneros, tudo isso eles não podem nem ouvir falar, nem gênero não podem ouvir falar. Se nós conseguirmos romper essa barreira, então, não conseguirmos, então nós vamos ter que fazer um trabalho todo para que as coisas não sigam assim, mas se tenha em vista a realização daquilo que foi aprovado no Cairo. Eu acredito, pelo movimento de mulheres, que a gente talvez tenha a força de conseguir uma boa atividade lá e conseguir tirar aqueles colchetes e a gente voltar vitoriosa, né? Uma taça na mão. As mulheres, mais uma vez, vencem e conseguem passar seus pontos de vista. Mas vai ser difícil vencer em Pequim esse ano, né? Não só o ambiente né, muito favorável, mas tem outros componentes aí bem organizados. Bom, mas aí o que é que nós pretendemos fazer? Nós achamos que tem que haver do movimento autônomo, as mulheres estão pensando em fazer uma conferência nacional de avaliação, o que é uma coisa muito boa que seria antecedida de avaliações das delegadas que partiram de cada estado. Certo. O Conselho já marcou uma reunião, também sujeita à opinião da presidenta, quando ela retornar, de fazer uma reunião ampliada com outras organizações para que a nossa presidente, Maria Aparecida de Laia, preste contas do que ela pôde observar. Quer dizer, uma avaliação, é uma reunião extraordinária só para avaliar esse trabalho. Naturalmente, ela também já está com programação para Goiânia, onde ela vai fazer essa prestação de contas. Seguramente, a nossa ideia é fazer logo que ela chegue uma coletiva de imprensa, né? E gostaríamos, já falamos aqui, que ela viesse também falar na Rede Mulher, dos seus aprendizados lá pela terra dos chineses. E vamos tentar divulgar de uma maneira que eu não sei se vai ser crítica positiva ou como é que vai ser, mas nós temos que divulgar as coisas, as resoluções que vierem de lá.
Então trata-se mesmo de um bom trabalho de publicidade e aproveitamento para cada vez mais a gente organizar as mulheres em torno daquelas decisões que vêm sendo tomadas a nível internacional. Bom, em todas as áreas, né? Pelo menos nessa conferência, desta vez, a imprensa até que nos deu um espaço melhorzinho, né? Nós reclamamos tanto aqui antes, né, Zuleika? A minha ideia é até fazer depois que terminar, eu estou recortando todos os recortes, para ver se depois nós conseguimos fazer uma avaliação do trabalho da imprensa em relação a isso. Se foi positiva, porque às vezes o cara noticia, mas não levanta aquelas questões essenciais e às vezes ficam só no folclore, né, do negócio. Muitas vezes está chovendo, as mulheres estão dormindo em tendas cheias de barata, essas coisas que não tem muita graça. Mas nós achamos que a imprensa está dando mandou para lá o que tem de melhor de jornalistas, né? E era justo, porque afinal das contas, essa é a maior reunião da ONU já realizada. Reunião de cúpula. A maior. E eu considero que é uma reunião histórica, porque ali ou a gente vai, ou as coisas ficam muito complicadas. Ou avança um pouco, né? É uma reunião histórica, é a última do século, né? É a última do século. Entendi. Então, nós estamos acompanhando, ficou até decidido o seguinte, que as nossas participantes do Conselho, deve ter umas seis mulheres participando, que elas devem fazer, nem que seja uma folhinha de papel, assim começar a funcionar, até agora não veio, mas esperamos que venha, uma folhinha dos noticiários principais, para nós então podermos transmitir para a imprensa, para a Associação dos Municípios, para a Rede Mulher, quer dizer, passar por aí tudo divulgando o que está acontecendo lá, em loco, né? Porque isso é importante. Sim, isso é importante. Também essa conferência acaba chamando atenção para o trabalho da gente aqui dentro mesmo, né, Zuleika? Que é uma coisa que vocês sabem muito bem, que vocês do Conselho, hoje vocês têm mais espaço na mídia, tudo. Mas vocês começaram, vocês tinham o quê? Só o Condição de Mulher, e olhe lá, hein? E olhe lá, e nos deu uma grande ajuda, não é? Nesse sentido. Então, nós estamos juntas nisso, né? Agora, você vê, hoje não, hoje você tem essa questão da mulher discutida, você tem até uma rede mulher de televisão muito aberta para todas essas questões, que né? É muito importante. Que é muito importante. Então, a gente começa a existir. É que tudo com a mulher é devagar, né? Tudo leva muito tempo, tudo é muito complicado para você se fazer entender. Acho legal também que tem uma discussão, assim, do próprio feminismo na imprensa, né? Isso vem, não era difícil falar, né? Dificílimo, né? As mulheres eram focalizadas de um ponto de vista folclórico mesmo, né? Por exemplo, sobretudo as notícias políticas. Empurramos a porta, os parlamentares estavam reunidas e que discutiam, elas trocavam receitas de bolo. Então, são coisas que as parlamentares acabaram se reunindo no Parlatino, fizeram uma reunião onde elas tomaram atitudes muito concretas em relação à quarta conferência. Então, as nossas parlamentares também estão trabalhando nesse sentido. É uma somatória de variadas forças, variadas iniciativas, né, que canaliza tudo para o mesmo objetivo, no mesmo sentido. E na área política eu tenho que fazer justiça aqui, porque eu vivo reclamando, né, minha amiga, você que me acompanha sabe disso, eu vivo, né, Zuleika, com você já reclamo, trago uma deputada, já reclamo, digo, por que tem tão pouca mulher? Por que a participação política da mulher não cresceu? Mas eu tive fazendo assim, eu dei uma olhada para trás no tempo e eu concluí o seguinte, eu não sei se estou certa, né, uma conclusão assim, que eu cheguei simplesmente vendo as coisas. Eu concluí que, pelo menos, se nós não crescemos em números, se nós só crescemos 5% numericamente dentro do Congresso, nós crescemos em atuação, né? A participação. Os parlamentares que estão lá estão mais voltadas para essas questões do que antes, né? E também tem o seguinte, elas sofrem o impacto que vem de fora. Então, às vezes, é comum que as mulheres que são eleitas, elas sejam porque trazem um nome de marido, um nome de irmão. E chegam lá, são mulheres bonitas, ou são vistas porque uma que pinta o cabelo de cor-de-rosa. Mas, no final das contas, a partir de um certo momento, elas começam realmente a trabalhar a questão da mulher. Não tem outra saída, entende? Porque elas sentem ali dentro as próprias pressões dos homens, entende? E então, eu acho que claro que nós estamos interessadas aí o problema das cotas de participação, porque uma vez que um dos pontos que está sendo discutido lá em Beijing é o empoderamento das mulheres, o empoderamento exige que a mulher participe dos órgãos de poder e de decisão.
E esse poder não é só nos órgãos de Estado. Tem que crescer o número de mulheres em todos os aparelhos do Estado, mas na administração pública, etc., mas também na sociedade civil, através dos partidos políticos, através dos sindicatos, onde as mulheres têm, nós estamos pedindo um mínimo de 30%, embora nós esperemos chegar com uma certa rapidez à metade, porque se nós somos metade da população, temos que ter o direito de parceria na metade do mundo, Quer dizer, das nossas políticas. O que nós estamos reivindicando agora é 30% de lugares dentro dos partidos políticos. Nas listas que são feitas para eleição. Nas listas que os próprios partidos elaboram. Porque eu já encontrei muitas mulheres que talvez leram desatentamente ou ouviram falar dessa história, que pensam que nós queremos 30% dos cargos, né, para disputá-los. Não é isso, nós queremos 30% de indicações dentro do próprio partido para disputar esses cargos políticos. Aliás, a Argentina tem uma colocação muito interessante, porque eles têm Eles têm a lei de cotas aprovada em 91. Então, não só as mulheres integrem as listas, como aquelas que sejam com possibilidade de vencer. Sim, o que significa que serão mulheres líderes, de lideranças, né? Claro. Então isso é muito interessante no momento que a gente discute essa questão de cotas. E nós temos mulheres capazes, para ocupar qualquer cargo. Mas não vai acontecer exatamente isso? A gente não corre esse risco se não puser um mecanismo para regulamentar que sejam realmente mulheres que possam ser eleitas? Senão não vai aparecer a tia do presidente do partido, não, e depois a filha do cacife político da região tal. Não, pois é, por isso que é necessário aquelas mulheres que têm liderança. Pois né? Liderança, mas como garantir isso? Bom, a luta das mulheres nos partidos políticos, isso que nós ainda não conseguimos organizar. Existe dentro dos partidos políticos uma questão da mulher não resolvida também. Então pode ser o partido, os PCs, os PBs, os PTs, todos eles, quando nós nos reunimos como mulheres, as queixas são as mesmas. As mulheres, a não ser o PT, pôs lista de 30%. Mas até agora, até o partido que dá mais atenção nisso, de verdade seja dita. Mas nós temos que utilizar a mulher dentro dos partidos de outras maneiras e não das que elas são utilizadas ainda. Como datilógrafas, taquígrafas, como é que se diz, fazedoras de cafezinho, limpadoras da sede e, sobretudo, cabos eleitorais dos homens. Se a gente serve para cabo eleitoral, nós servimos também para arranjar votos para nós mesmos. Para nós próprios, né? E aí entra um problema sério que nós precisamos trabalhar também. É que devido a essa continuada posição da mulher milenar, de que ela não tem poder, que ela não tem... a própria mulher, às vezes, desconfia da outra mulher e acha que ela não é capaz de... quer dizer, a gente não confia nem no nosso porque sexo. É o seguinte, se nós mesmos, se eu não me acho capaz de fazer uma coisa, como é que eu vou achar que outra mulher, se eu não me acho capaz, porque eu sou mulher, né? Bom, porque tem muito isso, a gente não se acha capaz. Se você não se acha, você não vai achar nem a Zuleika, nem a Isabel, nem nenhuma outra mulher também capaz. Claro. Então é uma coisa de olhar para dentro, né, minha amiga, e dizer para você mesma, boa, eu sou tão boa ou melhor do que qualquer homem que está por aí fazendo qualquer coisa. E ter coragem de assumir. Claro. Porque as mulheres, na hora de serem indicadas, elas sempre é um posto mais importante, em qualquer lugar. Elas ficam fazendo docinho, né? Não tem nada, tem que ir lá e tem que assumir. Será que todos os homens que estão no poder têm talento, capacidade, são belos pensantes? Não é. Nada. Tem muita coisa aí que devia também ir para lá, é deputado. Vereador, então, tem um monte deles que não sabe nem... Não sabe... é um cabide de emprego. Hoje, vereança, deputado, eu quero ter. É um emprego. Não, e nós temos que acabar com isso. As mulheres são tão capazes quanto qualquer outro ser humano, né? Zuleika Lemberg, muito obrigada pela sua presença mais uma vez no Condição de Mulher. Sempre uma alegria receber você. E para você, minha amiga, você já sabe como é. A gente volta amanhã, 12h e 21h, sempre com muita saúde, alegria aqui pela sua rede Mulher de Televisão. Tchau. ZYB 858, Rede Mulher de Televisão. Em São Paulo, canal 42, UHF. Em São Carlos, canal 18.
cinema.